Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, juventude? Amém. Abre comigo o livro de Números. Enquanto você acha, quero agradecer desde já a oportunidade de estar nessa casa, conhecendo mais um povo que vamos morar no céu em breve. Trago um abraço do meu evangelista, que está comigo lá agora, o evangelista Tiniel, que me liberou, tá, irmão? Estou debaixo da bênção dele aqui. Hoje está tendo culto jovem lá, mas o meu pastor me liberou para estar aqui com vocês nessa noite. Você achou o livro de Números? Amém. Vamos para o capítulo de número 9. O Senhor já vem falando, eu só vou complementar aquilo que ele já falou neste culto. Amém? Versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 18, tá, irmãos? Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Números, capítulo de número 9, versículo de número 15, diz assim: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Podeis vos sentar nessa noite, amém? Meus irmãos, eu vou ser bem breve, só vou deixar aquilo que o Senhor já tem falado comigo há umas 2 semanas, e você já está ouvindo o que o Senhor tem para falar com você desde o início. Eu perguntei à senhora por causa do sininho, porque a minha mãe me conta que antigamente a presença era tão forte que o pastor... Irmãos, segura um pouquinho, precisamos continuar a palavra. Então, eu lembrei sobre o versículo que eu comentei com a senhora. Não remova os limites antigos. E como estamos no livro de Números, acho que você deve ter achado estranho um culto jovem. Livro de Números, essa menina está maluca. Mas eu tenho uma breve palavra para você. Se voltarmos um pouquinho no livro de Êxodo, lá no início, nós encontramos o nosso amado, tão pregado, tão falado Moisés, que teve um encontro na sarça, Deus manda ele ir lá falar com o faraó. Nós bem conhecemos a história. Vamos avançar até a parte pós-rio, pós-passagem do mar. Lá o povo canta, adora, começa a caminhar, começam as murmurações esquisitas, Deus começa a mostrar para o povo que não é bem assim. E nós conhecemos bem a história. Deus dá para Moisés tudo aquilo que é necessário para fazer o templo, o tabernáculo, as medidas, quem iria fazer, quem seria a pessoa responsável por estar modelando a arca. Enfim, vamos correr para a gente chegar aqui. E aqui, já contextualizando a gente, quando falamos sobre a arca, o próprio Deus fala: pode monta a tenda, que ali eu habitarei no meio do meu povo. E isso é muito importante, porque quando Deus está no meio, nós sabemos que tudo flui. Quando o Senhor está na casa, está na nossa vida, até a carteira que a gente esquece, a gente acha. Porque o Senhor, Ele é dono de tudo, então quando Ele está, algo tem que acontecer. E isso acontecia sempre, só que às vezes se torna algo rotineiro. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Deus deu ali, foi inaugurado, o Senhor desceu ali na tenda e a casa ficou cheia ao ponto de o próprio Moisés não conseguir entrar pela glória do Senhor dentro da casa. E isso é lindo, porque nós vemos que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre. Se Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século, não se esqueça disso. Porque o vento vem, o barco balança, mas Ele ainda está no nosso barco. Ele pode até estar dormindo, mas Ele está esperando alguém com atitude e falar: ei, mestre, já fiz a minha parte, agora eu preciso do Senhor aqui. Qual? O Senhor manda Ele parar, e o Senhor manda. Não tem para onde a gente correr, é o Senhor que faz. Deus deu ali tudo que era necessário, desceu no meio do templo, estava ali habitando com o povo. Vou correr para o Números agora para a gente entender.
Entramos nesse livro que tem um nome, Números. Números. É realmente isso, números. Deus manda Moisés, conta ao povo. Anota tudo que tem aí. Cada tribo, cada um dos 12. A tribo que eu separei, a tribo de Levi. Aqueles que eu separei para trabalhar no tabernáculo. Anota todos eles aí detalhadamente, porque eu preciso futuramente conversar com o meu povo sobre isso. E está aqui. Às vezes a gente não olha, a gente não lê, a gente mal escuta falar. Mas ele está aqui registrado. E se você parar para ver, são números exorbitantes. Tem família com 32, 50, e assim vai indo de números. Mas aqui, nesse texto, eu quero te contextualizar acerca do povo que estava trabalhando para o Senhor. E entrar no texto que nós lemos. O tabernáculo estava ali, os sacerdotes que faziam os seus afazeres, só tinham seus direitos de entrar, mas tinha os levitas, que estavam ali separados. Alguns estavam separados para ficar de guarda, para proteger a casa. Mas o principal foi algo que Deus gritou no meu coração. Sabe qual era o mais importante? Que era aquele que estava guardando a portaria? Não, Senhor, o quê? Era para avisar quando eu saísse, para o meu povo ir junto comigo. Agora você entende qual é o zelo tão grande de um porteiro? E a gente não valoriza estar na portaria. Meu pastor, ele fala que o culto ele começa na porta. Se quem estiver na porta não estiver ligado, vai entrar alguém setado e vai cair aqui dentro. Então, passou de lá, chegou aqui, algo tem que acontecer. Ou o Senhor vai manifestar a glória, ou o inimigo vai ter que dar um grito e sair. Alguma coisa aconteça. Então, se você for escalado para a portaria, não murmure. Entre nessa escala ligado, porque você tem uma responsabilidade. Qual? Ficar atento. Opa, Senhor, é o Senhor que está entrando? Oh, não é, não, vai, sai, tchau, aqui não entra. Olha a responsabilidade do porteiro do templo. Mas não é só isso. Aqui o texto ele nos deixa bem claro. Poderia ser a qualquer hora, pastor. Quando a nuvem se levantasse, corre para avisar o povo. A presença está se retirando. Imagina de madrugada, 3 horas da manhã, no melhor do sono. Tá lá quentinho. Começa um barulho, um negócio, um vizinho mexendo aqui, outro ali, cai panela, cai isso. Gente, o que está acontecendo? Ei, corre aí, a presença está indo embora. Eu não sei você, mas eu vou atrás dela. Eu não sei você, mas ela vale tanto para mim que eu não quero saber a hora. Ela mandou eu recolher as coisas, eu estou indo. E é algo que hoje a gente não vê, irmãos. A gente não vê isso. A presença até se retira, meu amigo. E é algo tão sério que dói até para falar, porque eu preguei já sobre isso, o Senhor pregou em mim primeiro, e não sabia a Sansão, que o Espírito já havia se retirado dele. Eu começo a entender o ambiente a qual Deus preparou para nós. Como eu estou ali como uma nuvem. Se eu sair, é um sinal para você sair. Sai comigo. Agora, se você ficar, você está correndo um grande risco. Eu não me responsabilizo. Eu sou o seu sinal. Eu me dei como sinal. Eu falei que eu estaria. Não somente de dia, mas à noite. Durante o dia ele vem com uma proteção, um calor exorbitante. Imagina, a gente já passa um calor surreal no Rio de Janeiro. Imagina um deserto. Imagina um deserto. E o Senhor está lá como nuvem. Me conta a história de um que sofreu. Teve insolação e foi parar no CTI ou algo desse estilo. Tem? Não, porque tinha uma nuvem, tinha alguém que prometeu, nada acontecerá, aquele que é meu ungido, eu guardo. E à noite alguém estava com hipotermia, alguém precisou ser aquecido de uma forma surreal, vai direto com um monte de, papel alumínio, laminado, não sei o nome, e enrola ele para aquecer o quanto antes. Tem alguém? Não, porque tinha uma presença de fogo. Todo mundo olhava como é que eles sobrevivem. É tenda, é pano. Como é que o pano segura o vento do deserto na madrugada? É a presença. É a presença, aquela que chega como fogo. Um fogo que ninguém sabe explicar. Mas quando ela chega, ela mostra que está lá. Consegue entender isso? Só que eu também entendo
que se tem alguém que está ali na porta, que tem que estar preparado para avisar Moisés, levanta o acampamento. Eu também tenho que entender quando meu líder falou, vambora, vambora. Ou quando Deus chegou com você numa festa e começou uns negócios esquisitos, umas músicas doidas que o povo bota aí fora, começa a apagar a luz, começa a fazer uns negócios, o Espírito Santo está indo e tu, não, pera aí, eu vou ficar mais um pouquinho, agora que a festa está começando. Não, o Espírito Santo está te falando, cuidado, eu estou indo embora, eu não me responsabilizo com quem não está debaixo da minha presença. Não, mas eu vou ficar só mais um pouquinho, 10 minutos. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que às vezes aquele 10 minutos ele ainda te livra de alguma coisa. Mas ele está te falando, olha só, fica atento, por favor. Quando eu me retirar, eu quero que você sinta e venha comigo. Eu quero que você, Israel, preciosa noiva do Senhor, entenda o seu valor, ao ponto de você não negociar aquilo que você carrega. Ah, mas eu não carrego nada não, irmão. Eu sou só um ser humano. Antigamente era uma arca. Hoje é você. Antigamente era algo feito por mãos humanas. Bezalel e Aholiabe foram dados. Vai lá, foi a vocês dois que Deus instruiu. Vocês vão modelar os desenhos que terão na arca. Só que quando Deus desce no jardim para fazer o homem, ele não dá ordem para homens. São as digitais de Deus que você carrega. Então você acha mesmo que ele não está pensando em você. Então acha mesmo que você não tem valor, ao ponto de você deixar o inimigo te usar. Fazer você de cavalo. Porque você é cavalo. Eles acham que são livres. Bobos. Livres somos nós. Mas eles querem nos questionar. Vocês são quadrados. Deixa eu ser quadrada, mas a porta do quadrado está preparada lá. Você entende isso? Você entende o valor de carregar a presença? Irmãos, tem um texto que a gente fala muito sobre Davi, não é? Quando ele vai buscar a arca. Só que quando a arca ela não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira, colocam na casa de Aholiabe e fica lá 20 anos, pastora. 20 anos na casa de um homem. Fica lá, na casa dele. Designam seus 2 filhos, vai lá, vocês vão cuidar. A responsabilidade de cuidar da arca é com vocês. 20 anos. Você vê a Bíblia falando mais alguma coisa? Sim, não, talvez, por quê? Você ouviu alguma coisa mais acerca dessa história? Mas quando resolveram tirar a arca, quiseram fazer o que os filisteus fizeram. Não, vamos colocar nos carros de boi. Vai dar tudo certo. Os filisteus botaram, chegou até aqui, então Deus se agradou. Tem certeza que era do jeito dos filisteus que tinha que carregar a presença? Será que consultaram a Deus se era esse mesmo jeito, minha irmã, de levar a presença? Será que realmente era aquilo que Deus queria? Era a hora de tirar a arca? De repente, no meio do caminho, o texto ele fala, os bois andam de uma forma que a carroça tropeça. E alguém que estava a seu cuidado, opa, peraí, rachada ao meio. Eu não fui sensível para entender como lidar com a arca dentro da minha casa. Mas quando ela tropeça, eu quero colocar a mão para segurar ela. Que negócio é esse? Quem é você para segurar a presença? Só que alguém entra na história. Você não ouve a história dele antes. Você não escuta falar dele antes. Alguém entra na história. Qual? A casa de Obed-edom. Não perguntaram para ele se poderia deixar. Não fizeram a pergunta, ei, você aceita? Não, leva a arca para lá. Só que ele entendeu. Nossa, eu sou um servo. Uma presença dessa entrando na minha casa. Não é possível, eu sou servo. A casa mais simples.
O texto diz, 3 meses, prosperou tanto, tanto, tanto. Por que, Larissa? Porque priorizou a presença. Não sei se chegou no ouvido dele, olha só, alguém acabou de morrer por tentar segurar. Não quero saber, é a presença. Mas alguém ficou 20 anos na casa. Não quero saber quem ficou. Agora é a minha vez, eu vou valorizar essa presença. É entender, olha, ninguém perguntou. Mas quando a porta abriu, vem. Bota aqui. Eu imagino, tá? Minha mente doida. Caraca, presença. Meu Deus. É a presença. Um Deus tão grande numa presença que está na minha casa. Como é que pode? Eu, servo, na minha casa. Estava com o rei Davi ali fora agora. Mas mataram, fulano acabou de morrer. Não quero saber o que ela fez. Eu sei que ela é a presença. A partir de agora algo tem que mudar. E eu vou carregar ela como se tem que carregar. Como? Vou cuidar do jeito que Deus mandar. Como? Não sei. Mas eu vou cuidar. 3 meses. E a história é pregada até os dias de hoje. É entender onde a presença de Deus vai, ou quando é a hora de se retirar para se manter vivo. Eu contei na minha igreja algo que eu vi. Eu entrei há pouco tempo atrás no automático. Eu vinha para o culto. Eu ficava ali, irmã, tá de parabéns, tá? Deus abençoe. A gente não é reconhecido, mas Deus está vendo. Eu fico no som, irmão, então eu conheço. Eu sei que o problema do som não é você. Fica tranquilo. E a gente fica ali, no cantinho. E eu vinha, chego cedo, sou quase a última a sair, que o som a gente depende, não tem isso. Senhor, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tua palavra não está ardendo mais no meu coração. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. O irmão está ali falando em mistério, pulando, nem um arrepio mais eu estou sentindo. Tem alguma coisa estranha, Senhor. Eu fui me examinar, porque a gente acha, todo mundo aqui é batizado, alguns, mas conhece o que é Santa Ceia, amém? Sabe o texto da Santa Ceia, examinar, pois, o homem a si mesmo, para assim comer do pão, amém? Todos nós conhecemos bem o texto. E por que a gente só se examina no dia da ceia? Me diz, irmão, por favor. Eu perguntei para meus irmãos também, ninguém me respondeu. Por que a gente só faz isso no dia da ceia? Se nós sentamos na mesa do rei todos os dias. Se nós temos livre acesso à presença todos os dias. E a gente só se examina na semana ou no dia da ceia. Porque às vezes é tão rápido, não, vou ali correndo, caramba, é Santa Ceia, Senhor, me perdoa disso, perdoa daquilo. Ih, Senhor, aquilo também. E vai. Por que a gente faz isso, irmãos? Eu acho que a gente esquece o valor tão grande que a gente carrega. Me explica. Por que a gente faz isso? Aí a gente é afrontado, tá vendo? É isso, irmão. Tem um do lado da minha igreja que bota o som virado para dentro da igreja. A gente fica uma luta também. Eu sei como é que é. Eu sei como é. Porque quando a gente fala sobre a palavra da verdade que confronta, que dói, machuca a nossa alma para a gente mudar e conseguir chegar ao caminho do céu, a gente sofre isso aí mesmo. É por isso que a gente é um povo que sofre tanto. Porque se a gente se afastar muito da presença, corre o risco da gente se perder. Aí acontece, como eu falei, com o nosso amado e amigo Sansão. A gente até acha que ainda tem o contato. A gente até acha que estão assim com Deus. Se eu orar hoje, Renato, vai chegar lá, hein? Irmão, vigia, hein? Cuidado. Cuidado, será que você realmente está assim? Porque usar, ele só quis tentar ajudar, mas terminou ao meio. É entender que daqui a pouco a trombeta vai tocar e ele vai buscar os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas entender também que dentro desse povo, se você for para a parábola das 10 virgens, é 50%, viu?
Já percebeu isso? Tem 10. Se 5 é um, 5 é outro, é o quê? 50%. E eu vi esses dias e algo lindo, né? Quando a gente tem reserva, as 2 mãos estão ocupadas. Só que a gente só quer estar com uma. Não, só quero o microfone, eu não quero a botija de azeite. Pra quê? Pra quê? A presença eu não preciso carregar. Tá normal hoje em dia. Por isso que eu concordo com a senhora e com o seu esposo, sem mesmo conhecer. A gente está perdendo algumas coisas, como o quê? Reverência dentro da casa. Desculpa se tem alguém aí, tá? Mas eu tenho que falar. Aqui dentro não é lugar de calça. Aqui dentro é lugar de reverência. Você chega diante de um juiz de qualquer jeito, porque diante do seu Criador, você vem de qualquer jeito. Lembra que a arca não é mais madeira? Hoje você é a arca. Você carrega a presença. É você que Deus trata. É você que Deus traz. As digitais que estamos em cada um de nós. Deus deve ser uma mão muito grande, né? Porque cada um de nós tem uma digital diferente. Já imaginou o tamanho da mãe de Deus? Eu brinco com a minha mãe que se a unha de Deus tocar na terra, a gente morre. A unha, imagina a mão. Imagina a mão de Deus. Você consegue entender isso que Deus está falando com você neste culto? Me valorize. Me ame, jovem. Me coloque como prioridade na sua vida, que você vai ver o que vai acontecer. Não vou te dizer que momentos de silêncios não virão. Não vou te dizer que desertos você não vão passar. Vai passar. Tempestades que você vai falar, meu Deus, nem sei onde o Senhor está, mas Ele está lá. Porque Deus passa com a gente. Ele está ali nos analisando para ver o quê? A minha e a sua postura. Qual vai ser a postura dela diante da saída da minha presença? Alguém vai avisar, irmãos. O texto diz que tinha lá os porteiros, tinha as pessoas designadas para cuidar da porta do tabernáculo e avisar, para que nenhum do seu povo se perdesse. Então Deus ainda zela pelo seu povo. Mas como eu disse, Ele zela, minha irmã, por aqueles que estão debaixo da presença. Sabe por quê? Porque a gente gosta muito do Deus que não tosqueneja, não dorme. Mas quando Ele é o nosso noivo, que está ali na porta, a gente negligencia. Você entende isso? Você entende o que Deus veio falar com você nessa noite? Você é um vaso de barro, que carece do olheiro. Mas mesmo carecendo, com a sua pouca força, você tem guardado a palavra e não tem negado o nome. Seja você esse referencial hoje aí fora. Meu amigo, que Deus te guarde no quartel. Porque quantos irmãos eu ouvi que entrou, crente, firme, fiel em Jesus, começou a sofrer lá dentro e não resistiram. Porque você acha mesmo que carregar a presença de qualquer jeito? Você acha mesmo que não vai sofrer levando esta presença? Acha mesmo? Ai, as pessoas chamam, vocês são quadrados, vocês falam horas, nada acontece. Entende o valor de ouvir o que Deus está falando com a igreja? Vocês aqui leram no início, escute o que o Espírito... Quem é a igreja, pelo amor de Deus? É as 4 paredes que estão aqui levantadas? É delas que Deus está esperando uma adoração verdadeira? É desse nome Jesus bonito que está aqui que Deus está esperando uma adoração? É de você. Ah, irmão, mas eu não tenho oratória. Irmão, não tem nem tamanho. Eu vou ter oratória. Mas eu carrego algo que eu não sei te explicar. Que quando eu chego em alguns lugares, eu não preciso me apresentar. Eu fui no médico terça. Meu médico ficou bobo comigo. Nossa, eu acho tão lindo quando você vem aqui. Você é tão educada. Você é tão diferente dessa geração. Só que papai mandou ficar calada. Falei, é mesmo, obrigado. Ah, quando ele foi me comparar. Nossa, você me lembra muito o Nicolas. O deputado, falei, glória a Deus, é verdade, coisa linda. Carregar a presença. E Deus te mostra que está ali. Ele te mostra, está vendo quando você me valoriza? Você não precisa abrir sua boca. Eu falo por você.
Só que sabe qual é o nosso mal? É o que o povo de Israel fez? Se comparar com os outros povos. Não, porque todo mundo tem rei. Todo mundo tem rei, a gente também quer. A gente quer ser igual a todo mundo. Eu quero ser igual ao irmão, eu quero fazer. Não, eu também quero. Mamãe fala lá em casa, você não é. Todo mundo ouviu isso? Então está na mesma escola. Ô, Glória! Você não é todo mundo. Você é alguém que Deus gerou, separou. E Ele está preparando para este tempo. Sabe por quê? Se você não ganhar a sua alma hoje, você corre o risco de a trombeta tocar e você ficar. Precisamos ter a sensibilidade de saber quando Deus está no ambiente. E eu também tenho que estar no ambiente. E também ter a sensibilidade de quando Ele falar assim, ó, tá na hora de ir embora, vamos embora. Tá na hora de recolher e ir embora. Mas ninguém vai entender. Não tem problema, você entendeu a ordem do seu Deus para te guardar de alguma coisa que você não sabe, mas você precisava. Deu para entender isso? Pastora, posso orar? Você pode ficar de pé? Eu falei que eu sou rápida. Eu gosto de entregar aquilo que o Senhor tratou comigo e pronto. Você ainda é a casa de Deus. Você é a morada do Altíssimo. Coisa linda é ser chamados de filhos e não de cavalos, como o inimigo faz aí fora. Quantos ele prende lá fora falando que são filhos? Não, são escravos, estão sofrendo, gastando uma grana que poderia estar sendo investida em coisas maravilhosas, até mesmo aqui na terra, mas preferem fazer um gasto exorbitante para tentar matar eu e você que somos crentes. Me explica isso. Como uma coisa tão pequenininha como nós, cabe um Deus tão grande. Me explica. Falta 5 minutos para as 9. Você sentiu? Você sentiu? Sentiu Ele aí? Sentiu Ele aí? Porque não vale a pena, irmão, somente entrar aqui e olhar para o irmão. Não vale a pena para chegar aqui e conversar com a pastora. É um prazer conhecer, mas não vale a pena. Seria mais fácil fazer como eles ali fora, com uma lata de cerveja no meio da rua. E aí, tá bem? Tô bem. E a conversa é essa. Tem outra? Aqui dentro é lugar de reverência. Aqui dentro ainda se preserva os limites antigos, qual a presença é a prioridade. A presença ainda é a principal pessoa deste lugar. Para quê? Só para eu olhar? Não, para eu me render diante dos pés dele. Porque é dele que vem o fôlego de vida, é dele que vem a tua saúde, é dele que vem o recurso terreno para você estar aí hoje se mantendo. Tudo vem dele, irmãos. Só que a gente esquece e coloca a força do nosso braço. Não porque eu posso, não porque eu tenho, porque eu fiz, eu cheguei. Mas nada vem da gente, tudo vem de Deus. Ai de mim e de você, se não for a presença de Deus. Para você entender, eu tenho 29 anos. Me converti 14 para o 15. Oi? 14 para 15, no ano que eu fiz 15 anos. Nesse ano, pastora, Deus colocou Deus na parede. Minha mãe botou Deus na parede. Para você entender, criada no Evangelho, veio de Pernambuco para cá. Se afastou dos caminhos do Senhor. Mas quando você ensina o seu filho no caminho, ele valoriza o caminho. Deus falou, não casa, não casa. Deus mandou anjo para falar com ela no meio da rua, não casa. Casou. Acho que era só para poder eu vir mesmo. Eu vi. Quase morreu no parto, ela, eu. Cordão umbilical enrolado em mim. Eu fui gerada nas trompas da minha mãe, atrás do útero. E a questão toda era meu pai e a família dele. Vamos matar. Tá tudo certo. A gente tem outra. Vamos matar. Não. Deus me deu. Ninguém sabia o sexo, mas ela sabia. Porque era a promessa. Cresci, Deus deixou caminhar com as minhas pernas até os 14.
E foi até onde eu projetei. Porque quando eu entrei na vida com Cristo, nada mais é o projeto. Está aqui, Senhor. É para onde que eu vou hoje? Vamos embora, Senhor, vamos embora. Por isso que quando a irmã me falou, eis-me aqui, irmã, não posso hoje, mas eu estou aqui, vamos lá. Qual é o dia que a senhora precisa? Vamos embora. Eu fui falar com meu pastor me liberou. Pessoas me encontram hoje e falam assim, caramba, como você está diferente. Eu falei, glória a Deus. E tem gente que me conhece pela primeira vez e acha que eu nasci no Evangelho. Por quê? Mesmo afastada, me mostrou o valor da presença. Então entenda você, eu conheço lá fora. Ah, tá falando... Eu falo porque eu conheço, eu vim de lá. Família por parte de pai, toda do candomblé. Toda. Jesus está salvando aos pouquinhos, glória a Deus por isso. Aos pouquinhos Deus está pegando, sabe? Está trazendo até os desgarrados de volta. Semana passada o Senhor recolheu um que há pouco tempo se reconciliou. Deus, opa, para não perder, vem para mim. Então Deus tem seus meios. Mas entenda, eu sou jovem como você. Desde os 14, eu me entreguei por completo na mão do Senhor. E até hoje eu valorizo essa presença. Tanto é que eu contei o que eu passei. Eu não estava mais sentindo esse arrepio. Eu não estava mais conseguindo ouvir a voz de Deus. Ao ponto de falar, peraí, eu preciso me reconciliar com Cristo. Como assim? Crente, prego, estou na igreja, consagração, mexendo em tudo. Cadê a presença? Foi automático o Espírito Santo me trazer. Será que eu ainda estou aí? E eu me preocupei, irmã. Porque se a trombeta tocasse naquele momento, eu estaria aqui para mostrar para eles ali fora. Ei, Jesus voltou, a gente pode ter uma última oportunidade. E eu não quero isso. Você quer? Você quer ser o anunciador de quando Jesus voltar? E é você que ficou? Entende o que Deus está falando conosco, como a igreja dele nesta noite? Valorize a minha presença. Se mantenha vivo, aceso no meio desta escuridão. Porque o que tem de gente para te matar, não dá para contar nos dedos. Mas tem um Deus que ainda preza pela tua vida. E te trouxe aqui para te falar, ei, escapa-te por tua vida. Saia dessa roda de escarnecedores nessa noite. Se a tua senha tocar hoje, para quem vai ser a tua alma? Não foi eu que abri o culto, foi o Espírito Santo. Foi ele que me deu a palavra, eu só estou entregando. Dá para entender? Ah, mas só batem em jovem. Não. É o cuidado de Deus para você ter fortalecimento. Ah, mas a gente só apanha. Não. Tem gente que precisa apanhar para crescer firme. E a gente não entende isso. Eu quero saber de você. Hoje, você quer ficar mesmo desse jeito? Eu vou orar, só vou beber água. Eu quero que você pense um pouquinho. Feche seus olhos e se imagina você e a cruz. Por que a cruz, Larissa? Que a Sara Beatriz canta um hino que eu sempre cantava para Deus sem saber que era hino. Para Jesus eu preciso olhar para a cruz como um espelho. Ela tem que refletir em minha glória, que revela os meus defeitos, ao ponto de eu entender os meus defeitos e correr todos os dias aos pés da cruz. Então feche seus olhos agora, eleve seu pensamento a este momento diante do Senhor e vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido comigo e até aqui o Senhor tem falado no meio do teu povo. E é porque o Senhor nos ama, Pai, que o Senhor nos corrige. É porque o Senhor nos ama, que o Senhor ainda nos repreende, nos mostra o caminho certo, nos traz, Senhor amado, pela orelha muitas vezes. Cuida de nós, Senhor amado, como filhinhos no seu colo, mas quando é necessário, o Senhor nos leva para o deserto, para que a gente possa entender qual é o valor do teu colo, qual é o valor de estar na tua presença, qual é o valor de carregar a tua presença. É o Senhor que cuida, Senhor. Ah, Deus, se não fosse a sua mão, nem existiríamos. Se não fosse a sua mão, Pai, não estaríamos aqui.
Obrigado, Senhor, porque mesmo com a nossa pouca força, nós temos guardado a Tua palavra e não estamos negando o Teu santo nome. Pai, eu te agradeço porque cada um daqui recebeu esta porção. Deus, eu sei que não vai ficar somente aqui, Pai, porque o Senhor continua falando conosco todos os dias. Pai, nos ajuda a ter sensibilidade para entender quando nós estamos contigo ou quando o Senhor já saiu e nós possamos ir atrás, Deus. Nos ajuda. Que nós possamos ser, Pai amado, como o Senhor nos diz. Manter os limites antigos. Manter, Senhor amado, nosso período de consagração, de jejum, de busca, de palavra, de oração, Senhor amado, pela madrugada, porque é o Senhor que nos desperta. Nos ajuda, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos conseguir. Se o Senhor não segurar nas nossas mãos, nós vamos cair, Senhor. Mas nós reconhecemos que contigo somos mais fortes. Contigo, Senhor, nós levantamos até mesmo bancos, como muitos dizem, mas com a Tua presença, nós vamos muito além do que imaginamos, porque a Tua palavra também nos fala, Senhor, que quando nós estamos fracos, é aí que o Senhor nos mostra quanto nós somos fortes. Não porque nós temos força no nosso braço, não, Senhor, mas porque o Senhor aparece. Então, Pai, se nós tivermos que estar fraquinhos, nós estejamos mais diante do Teu altar. Se nós estivermos, Senhor amado, sem força, que possamos estar sem força diante do Teu altar. Que nós estivermos, Senhor amado, cansados, fadigados, que corramos para o Teu altar. Se nós estivermos alegres, Senhor, felizes, que nós continuemos no Teu altar. Porque nós queremos continuar sendo, Senhor, o carregador da Tua presença. Nós queremos continuar sendo a referência nos dias de hoje. Referência de quê? De que somos filhos do Deus Altíssimo. Que um dia o Senhor mudou a nossa história e vai continuar mudando. Nos ajuda, Senhor. Nós carecemos de Ti. É o que eu Te agradeço, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus.